Estamos meditando no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, o texto tão conhecido que fala de Pentecostes. Então, capítulo 2, a partir do versículo 5. Residiam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviram o ruído, reuniu-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Atenção! Primeiro, estavam em Jerusalém judeus do mundo todo. Por quê? Porque os judeus, desde o exílio de Babilônia, no século VI, estavam espalhados pelo Império Romano. Havia judeus que nem sabiam mais falar aramaico, nem hebraico. E eles estavam em Jerusalém para festa. Quando se escuta aquele ruído, aquele rumor na sala do cenáculo, lá no Monte Sião, na cidade de Davi, corre todo mundo para lá. O que é que encontram? Os apóstolos falando línguas diferentes. Agora atenção, essas línguas aí são, veja, esses gemidos inenarráveis, tá certo? Vejam, falar em línguas, como às vezes nos grupos carismáticos tem. E outra coisa, o povo escuta e entende, cada um na sua língua. Então são dois fenômenos. Os apóstolos falando com gemidos inenarráveis. E os que ouvem, veja, que são de vários, vindos de vários países, que nem sabem mais o aramaico, nem sabem mais o hebraico, não sei se sabiam grego, escutam e entendem, cada um na sua língua. Então, como eu dizia no programa passado, em Babel o homem quis chegar a Deus e gerou confusão das línguas. Em Pentecostes, Deus, pelo Espírito Santo de Jesus, desce e gera harmonia, o entendimento. Então, vejam, versículo 7, cheios de espanto e de admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa língua de origem? A língua de origem do país pagão de onde eles vêm. Porque os judeus, como a gente diz aqui no Nordeste, judeu errante, viviam no meio dos pagãos lá. Por exemplo, quem nasceu na Cilícia, falava o dialeto da Cilícia. Quem nasceu na Licaônia, falava o dialeto da Licaônia. Era judeu, de raça judaica, mas não sabia falar aramaico, não sabia falar hebraico. Então, eles mesmos dizem: nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia. Repare, vejam, isso tudinho, olha, a Ásia, onde hoje é a Turquia, bem no sul, o Ponto é o Ponto Euxino, lá no norte, junto do Mar Cáspio, onde também é o norte da Turquia, a Capadócia, que fica bem no sertão, no coração da Ásia Menor, atual Turquia. A Mesopotâmia é onde hoje é o Iraque. Os medos, veja, os medos é onde hoje é o Irã. Repare, esse povo todinho ali, e tem mais, olha aqui, da Frígia, da Panfília, do Egito, da parte da Líbia, próxima de Cirene, é o norte da África. Os romanos aqui residentes, judeus e prosélitos. O que é isso? Judeu é quem nasceu na raça de Israel, prosélito é quem não nasceu na raça de Israel e entrou na fé judaica. Veja, cretenses é da ilha de Creta, árabes é da Península Arábica. Todos nós os escutamos anunciando as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Que coisa bonita! Em certo sentido, na força do Espírito Santo, ainda hoje Pentecostes continua. A igreja fala diversas línguas. Olha a igreja falando português, através da minha voz. E português com sotaque nordestino, ainda tem essa. Então veja, Deus, não é, que é um só, anuncia aos homens a sua salvação na força do Espírito de Cristo. E cada um entende, escuta na sua vida, na sua língua. Todos estavam pasmados e perplexos e diziam uns aos outros: que significa isso?
eu já disse o que significa. É que o Espírito é a nova lei, é a nova aliança, a aliança no Espírito Santo. Pentecostes era a festa da lei, era a festa da aliança e era também a festa das primícias da colheita da cevada. Pois bem, Pentecostes é a festa da colheita da ressurreição. Qual é o fruto da morte e ressurreição de Cristo? O Espírito dado a nós. Jesus mesmo disse: se eu for, eu enviarei o Paráclito. Então o que significa isso? Significa que Deus em Cristo, na força do Espírito, selou a nova aliança com a humanidade. Significa que agora no Espírito, Deus dá a nova lei de Cristo. Significa que a confusão de Babel, dos homens divididos, pode ser superada quando a gente se abre para o Espírito de Cristo. Isso é o que significa. E os tontos, os tolos, as bestas, o que dizem? Olhe, mas outros caçoavam, estão bêbados de vinho doce. Está aí. Bom, o Espírito é vinho, vinho que embriaga sem viciar. É o vinho bom, não é vinho doce, é a doçura do vinho. Que o Espírito embriague sua vida, para que você faça sempre a vontade de Deus. Para você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.